Olá, meus nobres! Meu nome é Fábio e seja muito bem-vindo ao canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. No Antigo Testamento encontramos 150 salmos, poemas inspirados por Deus e escritos por homens como Davi, Moisés, Salomão e Asaf. São canções que falam de amor, ódio, fé, dúvida, vitórias e derrotas. Reflexos da alma humana diante do Criador. Mas esses salmos expressam muito mais do que somente sentimentos e emoções humanas. Eles expressam algo muito mais profundo. Profecias que atravessaram séculos e até milênios e se cumpriram ao pé da letra, revelando o poder onipotente do Deus Todo-Poderoso. Um dos exemplos mais poderosos são os salmos messiânicos, textos que apontam e falam diretamente para o prometido de Deus, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que viria para libertar o seu povo e estabelecer um reino eterno. A palavra Messias no hebraico significa o mesmo que Cristo no grego. É literalmente o ungido. Poucos salmos descrevem tão claramente essa figura quanto o Salmo 2. Lucas, no livro de Atos, confirma que este salmo realmente se refere a Jesus Cristo. É uma profecia que fala da rebelião das nações, da coroação do Filho de Deus e do destino de todos os povos da terra. Vem comigo nessa jornada messiânica. Ele é um salmo curto, tem apenas 12 versículos, porém contém uma mensagem poderosíssima. Aí eu estava vendo na estante, essa Bíblia faz tempo que eu tenho e por ela ser grande, ela ser bem grandona, aparece, né? Ela é bem simples, sem comentários, sem nada, é só a Bíblia pura, na tradução de Almeida Corrigida, e eu fiquei com vontade de manusear ela. Eu ia ler nele aqui na Bíblia Online, mas eu vi aqui as letras grandonas, tá na hora de eu usar mais essa Bíblia aqui. Eu tenho uma com a tradução Almeida Corrigida e Fiel, que eu levo para os cultos, né? Mas então vamos lá, vamos ler aqui o Salmo de número 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Palavras poderosas, né? E sabe qual é a maravilha? É que através dessa palavra, Deus estava falando com 3 gerações. Três gerações separadas por milênios. A geração original a que se destinava o Salmo, a primeira, era a geração do rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A segunda geração com que Deus estava falando era a geração de Jesus Cristo, os homens e mulheres que viveram
durante a primeira vinda de Cristo, há pouco mais de 2000 anos atrás. E sim, a última geração a que se destinava esta palavra profética é a nossa geração. Ele é um salmo messiânico, profético e apocalíptico. Sim, ele aponta para o final dos tempos, que pelos sinais que estamos vendo atualmente, é a geração do fim. E para entender melhor esse salmo, é necessário ter em mente um conceito muito importante a respeito da divindade e a respeito de nós. E dessa relação, quando Deus se relaciona com sua criação. Nós, como homens terrenos, estamos confinados à dimensão 3D, tempo, espaço e matéria, onde o espaço-tempo unifica as 3 dimensões espaciais, altura, largura e profundidade, com a dimensão temporal. Deus não está sujeito a este confinamento. Ele habita na eternidade. Ele anda pelos corredores do tempo. Passado, presente e futuro para ele é a mesma coisa. Estão diante dele como eu estou diante de você. Aqui como eu estou diante dessa câmera. Para ele é a mesma coisa. Então ele sabe já o futuro de antemão, assim como ele conhece o presente. É a mesma coisa para ele. Então entenda que muitas vezes, na sua palavra revelada, ele falava com mais de uma geração. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se você for comigo no capítulo 11 de Oséias, versículo 1, profeta Oséias, que foi levantado por Deus para profetizar ao Reino do Norte, no Antigo Testamento. Oséias capítulo 11, versículo 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Isso é o que foi colocado na boca do profeta. Esta afirmação se refere ao Êxodo, quando Israel ficou escravizado no Egito por 400 anos e foi tirado pela mão poderosa do Senhor. Mas, para o Senhor, e agora para nós, a geração que viu o cumprimento da profecia, ele também estava se referindo a Jesus Cristo. Porque Cristo passou parte de sua infância no Egito, até que o rei Herodes, que queria matar todas as crianças quando soube que o rei dos judeus tinha nascido, morreu. Então a Bíblia nos conta que Jesus ficou refugiado no Egito até que se sucedesse, até que acontecesse uma sucessão no trono da Judéia, com a morte de Herodes e a cessação da perseguição dos meninos. Então vocês vejam que Deus tinha em mente mais de um evento, o que nem sempre fica claro para os daquela geração que vivenciam a profecia. A mesma coisa acontece com o Salmo 2. Vocês verão que o cumprimento inicial é para Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu isso em um momento de muita perseguição, quando as nações se levantavam contra ele, contra o seu reino, e Deus lhe prometeu e lhe deu vitórias, sobre vários povos inimigos. Davi subjugou todos os inimigos de Israel na redondeza. E após cada vitória, cada triunfo, ele, como era um poeta e músico, entoava um salmo ao Senhor. Só que neste salmo, assim como muitos salmos messiânicos, ele se referia ao reino dele, de Davi, mas também a um rei cujo reino não terá fim. Assim como de toda a oposição das nações nos últimos dias contra o Senhor e contra o seu ungido, o Cristo. Como a Escritura deixa bem explanada, a retumbante vitória do Cordeiro sobre todos os seus inimigos, com os adventos dos dias finais e o julgamento das nações. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Percebam que o salmo começa com uma pergunta: por que se amotinam as gentes? E por que fazem tramas em vão? Como querendo dizer, por que cometem essa insensatez? Vocês não veem que isso é loucura? É uma guerra
que vocês não podem vencer. E a seguir, os reis da terra que conspiraram contra o ungido do Senhor e o crucificaram em sua primeira vinda são Herodes e Pilatos. Mas essa profecia é ainda mais abrangente e seu total cumprimento está ainda em pleno curso. Os regentes deste mundo estão em plena rebelião contra o Criador. Isto é de fácil percepção, não é? A rebelião iniciada no Éden ganhou novos contornos, rumo ao seu apogeu. A reta final dessa oposição e rejeição, que culminará com o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino e julgar as nações, começou no Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento cultural iniciado na Europa nos séculos 17 e 18. Seus conceitos consistiam em apregoar princípios do racionalismo e naturalismo. Criou-se a percepção de que somente a razão seria um instrumento de reflexão capaz de criar uma sociedade mais justa e igualitária, trazendo assim também a felicidade plena. Passamos do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, Deus foi tirado do centro e o homem ocupou seu lugar. Diante dos progressos científicos, afirmou-se que fé e razão são incompatíveis. Esqueceu-se rapidamente que o cristianismo deu início aos experimentos científicos quando quebrou a percepção pagã de adorar a natureza. O homem, através da cosmovisão cristã, viu que a natureza não era divina, mas uma criação de Deus, e passou assim a estudá-la. Mais rápido ainda, foi esquecido como muitos pais da ciência eram cristãos convictos, como Galileu, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday e Clerk Maxwell. No verso 3, os povos e reis querem quebrar as suas correntes e lançar fora suas algemas. É crescente a oposição aos mandamentos de Deus em todas as esferas da nossa atual sociedade. Falsas religiões, ideologias ateístas, masculinização da mulher e feminilização do homem, em afronta direta ao que foi projetado por Deus. O total banimento dos mandamentos divinos. Tudo é permitido. Mandamentos esses que nos foram dados não para restringir nossa liberdade, mas para tornar viável a vida em sociedade, pois é mais que provado que sem um regramento, o homem pecaminoso difere muito pouco de um animal irracional. O homem, alegando buscar a liberdade sem restrição, o que invariavelmente acaba se tornando em libertinagem, acabou por servo do próprio pecado. Como disse Pedro em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 19, aquele que é vencido é escravo do que vence. Vencido pelo pecado, servo do pecado. Em Mateus, capítulo 11, versículo 30, Jesus diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave, mas a humanidade trocou o jugo de Cristo por correntes de loucura e autodestruição. E então o Salmo prossegue: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Enquanto manda juízos para este mundo, Deus zomba dos adversários e dos governantes, que voluntariamente se põem em rebelião contra ele. Porém, a construção no original indica que a zombaria do Senhor não é sobre os sofrimentos impostos como consequências do seu juízo a este mundo, mas sim contra a soberba e a arrogância humanas. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com varas de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Deus prometeu dar o reino a Cristo. Em breve, Satanás, chamado na Bíblia de príncipe deste mundo, será removido de uma vez por todas, e o bastão de uma terra renovada e livre da morte, pecado e sofrimento será dado ao seu legítimo herdeiro e ao seu povo, Cristo e os seus redimidos. As profecias
que já foram cumpridas servem de alicerce para confiarmos na promessa daquele que deu seu Filho como penhor de sua fidelidade. O convite para a aceitação do Evangelho, enquanto ainda há tempo e esperança, ainda está de pé. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Ainda dá tempo. Enquanto a porta da graça estiver aberta, Cristo convida a toda nação, povo, tribo e língua a se renderem diante dele, o único que pode salvar o homem da ira vindoura e conceder a vida eterna. O mesmo Deus que estabeleceu seu Filho em Sião e confirmou seu trono para todo sempre, oferece hoje refúgio, perdão e paz para todos aqueles que o buscam com o coração contrito e sincero. Porque ele prometeu, e as suas promessas nunca falham. Bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você onde você estiver. Um forte abraço e até o próximo vídeo.